Na verdade, eu tenho 2 versículos para ler com vocês, mas a mensagem que eu tenho para te dizer é importante e eu quero ser breve para que você tenha mais tempo ainda para compartilhar com aqueles que você ama hoje, e a gente também tem a Santa Ceia, né? Mas, bom, o primeiro deles é um texto muitíssimo conhecido, né? E até hoje, eu acho que nessa data especialmente é muito dito nas redes sociais, que está em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança, grife isso na sua Bíblia, porque as pessoas falam esse texto muito equivocadamente, errado, né? Para não falar outra coisa. Está errado quando diz ensina o teu filho o caminho. É ensina a criança no caminho, não é o, é no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Palavras ditas por Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus. E Salomão, nós sabemos que foi a pessoa mais sábia, né? A pessoa que teve maior sabedoria da parte de Deus, pois ele pediu isso para Deus. E o Senhor concedeu a ele, exatamente para conduzir o povo, né? Porque ele não pediu para si, ele pediu para que ele conduzisse o povo. E Deus assim o concedeu. E ele deixou esse ensinamento, né? Ensina no caminho, porque é o que eu vou dizer hoje, para os pais especialmente, as pessoas elas falam muito como é que a criança, como é que as pessoas devem fazer, né? Faça isso, faça aquilo. Mas o grande exemplo, a grande sacada da palavra de Deus e aquilo que Deus espera do cristão é ensinar com o exemplo, é ensinar fazendo. Deus fala pra gente que não é pra gente ficar falando para as pessoas, pregando do muito falar, mas é do fazer, é mostrar, é demonstrar através das nossas obras. Então, se eu quero que os meus filhos orem, eu preciso orar. Se eu quero que os meus filhos tenham obras de amor e de fé, eu preciso agir dessa forma. Se eu quero que os meus filhos sejam pacientes, eu preciso agir com paciência. Se eu quero que os meus filhos não falem palavrão, eu não posso falar palavrão. Então, é através do exemplo. E quando Salomão fala que ensina a criança no caminho, é exatamente assim, é eu mostrando para ela, no caminhar, no dia a dia, como é que se procede diante de Deus, diante das adversidades, diante das lutas da vida, como é que se procede diante das pessoas e de Deus. Então, guarde esse versículo aí na sua caixinha agora, que eu vou ler mais um outro versículo para a gente poder falar um pouquinho acerca da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. O outro versículo, está lá, alguns outros, né? Se bem que a gente pode ler o Mateus 12. Mateus 12, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Vou ler de novo 55. Não é este o filho do carpinteiro? A Bíblia, ela tem, depois você pode ler o Mateus 1, que vai falar sobre a genealogia de Jesus, como é que Jesus nasceu, né? E até vou falar sobre isso, mas se eu ler eu vou perder muito tempo. Vai falar que José, o anjo visitou José no sonho, né? E falou que Maria estava grávida e que era de um ser espiritual, porque José estava pensando em deixar Maria. Mas enfim, o que eu quero dizer? Que durante toda a Bíblia, a Escritura, nós temos muitos exemplos de pais, de homens, né? Homens que geraram progenitores, homens que geraram outros homens, outras mulheres. E vamos combinar que no Antigo Testamento será feito de balde, né? Os homens geraram muito. Eles tinham muitos filhos, era uma coisa assim, eles não tinham televisão, então eles faziam filhos, né, Amara? E muitos filhos por sinal. Então,
Se você pegar o Antigo Testamento, ele é floreado de criança, de filho, um atrás do outro, né? Pegava lá, fulano teve 12, outro teve não sei quantos. Então, mas se eu puder fazer um apanhado, assim, eu quero pegar 3 exemplos de pais para falar com vocês hoje rapidamente. O primeiro deles, que não tem como não falar dele como um exemplo de pai, e é Abraão, né? O chamado existencial de Abraão foi para ser pai, né? Deus falou para ele que ele seria pai de nações. Gente, ser pai de nações é o chamado da existência de Abraão. Porém, a vida de Abraão, o chamado dele para ser pai de nações, repercutiu numa dor muito grande para Abraão. Porque, afinal de contas, ele biologicamente, né, ele foi pai de 2 pessoas, Ismael e Isaac. E nós sabemos que Isaac, fruto da mulher que Abraão amava, né? Da mulher que era segundo o coração dele, do desejo da vida dele era ter um filho com aquela mulher e não acontecia isso. Então ela quis dar uma ajuda para Deus e colocou Agar, a sua serva, para se deitar com o seu marido. Olha que ideia genial que ela teve, né? As mulheres às vezes têm umas ideias geniais, né? Querem ajudar Deus a antecipar as coisas. E disso veio Ismael. E a vida de Sara virou um transtorno quando isso aconteceu, porque as mulheres não sabem lidar com essas coisas, né? É muito difícil você lidar com o fruto de um outro relacionamento. Os homens acho que lidam com isso de uma outra forma, para a mulher é mais difícil. E Sara pirou. E ela falou para ele, olha, eu não suporto mais, dá um jeito nessa situação. O que ele fez? Pegou Agar e pegou Ismael e falou, ó, desaparece da minha vista porque tá ficando insuportável essa situação, eu não consigo mais lidar. E ele despediu ali Ismael e Agar e eles foram embora para o deserto. Vocês sabem que Deus cuidou deles, né? Deus colocou uma fonte no deserto, um poço de água e não deixou que eles se perdessem. Nós sabemos da divisão das tribos até hoje por conta disso, das nações, né? Mas o coração de Abraão doeu como pai, porque ele tinha amor por Ismael, ele era pai de Ismael, mas ele teve que romper ali um laço por conta do amor de Sara e por conta de Isaac, que já estava no mundo e Sara se sentia ameaçada. Ele teve que fazer uma escolha e ali naquela escolha dele sangrou no seu coração, mas ele escolheu. Doeu muito, mas ele teve que fazer essa escolha, como homem, como pai, doeu. Depois, ele teve que, ouvindo essa voz tão poderosa que faz a nossa carne estremecer, ele teve que ouvir a seguinte instrução: pega o teu filho a quem amas e oferece como holocausto. E ele falou, meu Deus, mas é o filho da promessa, afinal de contas eu vou ser pai de nações, como, né? Sendo que eu já tive que despedir, ele ia saber que o menino estava vivo. E agora o Senhor quer que eu ofereça? Ele não contestou nada, ele não ponderou nada, mas ele creu num Deus que ressuscitaria seu filho dentre os mortos, né? Ele falou, eu confio no Senhor e ponto final, eu creio que o Senhor é o Deus que vai ressuscitar meu filho dentre os mortos se for necessário. Então eu vou oferecer, eu vou entregar ele e eu vou confiar na provisão do Senhor. Então nós temos um pai, esse Abraão, pai de nações, que ele entregou os seus 2 únicos filhos nas mãos de Deus. Ele entregou os seus 2 únicos filhos confiando que ele cria num Deus que afinal de contas havia feito a promessa de que ele seria o pai das nações, que os filhos dele seriam incontáveis como as estrelas do céu, como a areia do mar, e falou, eu confio em ti, ponto final, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha existência, e eu entrego a minha vida ao Senhor, e nada, nem mulher, nem filho, nem nada vai abalar a minha estrutura, a minha fé no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um exemplo de pai. Isso é um exemplo de pai que nada abalou a relação que ele tinha com Deus. E amado, não tinha uma escritura, nada para falar, não, olha, tem um respaldo. Nós temos uma Bíblia
Paulo tinha os pergaminhos, né? Já tinha algo para avalizar a existência desse Deus que fala. Abraão não tinha nada disso. Ele ouviu uma voz que ele confiou. Ele ouviu uma voz que falou: vai, porque eu vou te conduzir no meio do deserto. Oferece esse filho em holocausto e eu vou ser contigo. Que coisa extraordinária. Ele simplesmente foi um homem que creu na voz de Deus e, como pai, se posicionou diante de Deus e pegou seu filho pela mão e mostrou o caminho que ele deveria andar. E Isaac, podendo se rebelar contra isso, já tinha praticamente 12 para 13 anos, podia falar: não, que negócio é esse? Eu não vou. Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro, eu não vou deitar aí. Ele ficou quietinho e falou: Deus vai prover, né, pai? Pai, cadê o holocausto? Deus proverá, filho. Tá bom? Então, se o senhor está dizendo, tá dito, né? Porque ele já tinha sinais de ver o pai, que ele tinha exemplo de que se o pai disse, estava dito. Será que nós agimos como Abraão, amado? Será que os nossos filhos nos enxergam como Abraão e confiam na nossa palavra como Abraão confiou em Deus? E falou: não importa o que vai acontecer, Deus vai ressuscitar meu filho dos mortos se for necessário, mas eu vou confiar na palavra de Deus. Será que nós andamos nessa fé que Abraão andou com Jesus, com Deus? O segundo pai que eu quero falar, e talvez ele não tenha sido o maior exemplo como Abraão foi, e em parte, né, porque Abraão foi um exemplo em parte, porque ao mesmo tempo que ele despediu Ismael, ele lutou por Isaac até o fim. Eu tenho que falar sobre Davi. Davi, Deus fala que foi o homem segundo o coração dele, e muitos questionam isso, porque afinal de contas Davi fez tantas coisas que a gente questiona, né? Mas como? Davi mandou matar o marido da outra, Davi teve não sei quantas mulheres, Davi não cuidou dos filhos, Davi não corrigiu o filho, Davi não sei o quê. E Deus fala que ele era o homem segundo o coração dele. Alguma coisa ele fazia que a gente tem que pensar e olhar, né? Essa capacidade de Davi de se arrepender, essa capacidade de Davi de se humilhar, de ouvir a voz de Deus e calar, de ponderar as coisas que Deus falava com ele, tudo isso é para ser observado. E acontece que o que eu percebo na vida de Davi é que ele amou mais os filhos do que ele foi capaz de demonstrar, de expressar para os filhos. Ele amava os seus filhos, ele verdadeiramente sentia amor, mas ele não conseguiu expressar esse amor para os seus filhos. E o pior de tudo, Davi, ele achava que pelo fato dele ser honesto, dele ser sincero diante de Deus, dele ser um homem que agradava o coração de Deus, que os seus filhos iriam ver isso e iriam querer imitar. Tem gente que pensa assim de si mesmo: eu sou uma pessoa honesta, eu sou um homem bom, eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem digno, e os meus filhos vão ver isso em mim e vão querer imitar. E aí você toma aquele susto, né? E você vê que os seus filhos não querem imitar você. E você vê que os seus filhos não olham para você e não admiram o homem que você é. Você vê que os seus filhos olham para você e não veem você como você mesmo se vê. Que os seus filhos olham para você e não têm a admiração por você do que os estranhos têm, do que o vizinho tem por você, que os seus filhos não têm. Por que será? Porque Davi, ele passou pela mesma situação. Os seus filhos não o enxergavam e não desejavam imitá-lo, por mais que ele fosse um homem que agradava a Deus. Por mais que ele fosse um homem que movia o coração de Deus em prol dele. Isso para mim mostra que as coisas boas que nós carregamos dentro de nós, amados, elas não são automaticamente transferíveis para os nossos filhos. Entende? Aquilo que você carrega de bom, aquilo que você tem essencialmente bom, não é automaticamente transferível para o seu filho. Você precisa ensinar. É o que Salomão falou em Provérbios. Ensina a criança o caminho, no caminho
em que ele deve andar. Não acha você que vai ser por osmose, que ele vai ver você e aí isso vai entrar dentro dele. Não vai. Você precisa ensinar o seu filho a ter princípio. Você precisa ensinar o seu filho a ser correto. Você precisa ensinar o seu filho a não mentir. Você precisa ensinar o seu filho a ser íntegro, a falar a verdade em todo tempo, a ser leal, a não trair a esposa, a não ver pornografia. Os homens ensinam os filhos a verem pornografia. Os homens ensinam os filhos a pegar todas as mulheres. Os homens ensinam os filhos o que não presta. E depois eles querem cobrar dos filhos serem homens de Deus. Não vai acontecer assim. As coisas boas não são transferíveis automaticamente. Elas precisam ser ensinadas. Davi achava que isso ia pular de dentro dele pro filho, né? E quer ver o grande exemplo? O filho de Davi, Amnon, ele incestuou, né? Ele teve atos sexuais. Ele praticou sexo com a própria irmã. Davi não fez nada. Davi, sabendo que um filho teve relação sexual com a filha, não fez nada. O que aconteceu? Absalão, sabendo disso, foi lá e matou o irmão para vingar a irmã. Olha que lindo, que beleza. Olha a anarquia na casa de Davi. Aí o outro filho se rebelou contra Davi, porque Davi entregou o trono para Salomão. O irmão não aceitou, se rebelou contra Davi, Salomão foi lá e matou o irmão. Olha que maravilha na casa de Davi. Sabe por quê? Porque Davi não conseguia exercer autoridade na casa dele. Davi não conseguia falar não. Ele amava seus filhos, mas ele não conseguia exercer o amor falando não, desagradando os filhos, chegando à disciplina em casa. Quem ama corrige. Quem ama põe em disciplina. Quem ama fala não. Quem ama pega na orelha, amado. Quem ama poda. Quem ama corta, né? Quem ama fala basta, chegou. Não é assim que fala, não é assim que age. Quem ama educa. Quem ama disciplina. E quem ama tem que ter coragem e paciência para fazer isso. Ser pai demanda esforço. Ser pai demanda trabalho. É isso que eu digo, ser pai não é ser progenitor, ser pai não é colocar no mundo, ser pai não é pagar conta, ser pai é educar, ser pai é ensinar, ser pai é ensinar princípios essenciais para o ser pai é falar, epa, não pode fazer desse jeito. Não pode falar comigo assim, não pode falar com a sua mãe assim, não pode tratar o seu avô e a sua avó assim. Ser pai é colocar limite nas coisas, ser pai é ensinar valores, ser pai é ensinar a amar a Deus, ser pai é ensinar a amar, a falar, a orar, a andar nessa vida respeitando o próximo, amando o próximo, zelando pelo próximo. Não é colocar no mundo e falar, eu sou o pai do fulano, por quê? Porque ele tem meu nome. Porque aí vira como ficou a casa de Davi. Um filho abusando do outro, o outro matando o outro para exercer justiça, porque o pai não ensinou valores. Ele achou que pelo fato dele ser exemplo diante de Deus, os filhos seguiriam a mesma regra. E ficou muito claro que não seguiram. Virou uma bagunça. Virou um rolo. E aí? Como é que está a sua casa? O que é que você tem ensinado os seus filhos? Você tem caminhado com eles no caminho? Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você tem ensinado o teu filho a caminhar neste caminho? Ou o seu caminhar com o teu filho é dar as coisas para ele? É levar ele para um passeio legal? É comer coisas legais? É pagar coisas legais? Ou tem sido falar não é só isso, a vida não é somente isso aí.
Porque, amado, o fruto vai vir, viu? E às vezes ele é amargo. Às vezes é uma decepção, porque quando Davi viu um filho matando o outro, o que é que passou dentro dele? Falou, meu Deus, a minha casa tá uma bagunça. Nós podemos aprender com os erros de Davi, não podemos, amado? Podemos? Ô, glória! Claro que sim. Aprenda no nome de Jesus. E aí, terceiro exemplo que eu quero usar para você hoje é o exemplo de José. É o exemplo de José, que José foi pai progenitor também, né? Que botou no mundo biologicamente. Ele teve filhos. Esses irmãos aqui de Jesus eram filhos de Maria e José. Porque as pessoas falam muito de Maria virtuosa, né? Maria cheia de graça. Eu vejo minha avó fazendo as orações dela lá. Eu acho tão engraçadinho, né? Que, ai, Maria, isso. Que negócio que é esse? Até parece que Deus escolheu Maria por causa das virtudes próprias dela, né? Não. Deus escolheu Maria pela graça. Ninguém é escolhido por virtude própria. Não se esqueça disso, viu? Porque ninguém aqui tem virtude própria, nem Maria teve. Ela foi escolhida pela graça de Deus. Não se esqueça disso e não atribua a ela valor maior do que ela teve. Ela foi uma mulher escolhida por Deus mediante a graça dele para conceber Jesus. E depois disso, ela foi uma mulher normal. Ela teve muitos outros filhos e tomou um pito de Jesus. Não se esqueça quando ela quis sambar lá na casa que Jesus estava pregando, querendo chamar ele para fora, fazer gracinha. Jesus falou, opa, que negócio que é esse aí, mulher? E aí ela baixou a bola e viu quem ela era e falou, opa, o Senhor és tu, vamos parar com essa graça aqui, tá tudo certo. Então, eu quero falar sobre José. Eu quero falar sobre um homem muito virtuoso, tão quanto Maria, cheio do Espírito. Por quê? Porque esse homem, amado, estava de casamento marcado com uma mulher que de repente se viu grávida. Chegou para ele e falou, tô grávida. E ele falou, como é que é o negócio? Eu nunca dormi com você e você tá grávida? Que barulho é esse, mulher? Ele pegou e falou, eu deixo essa mulher aí, à noite eu vou me embora para não expor ela, para não envergonhar ela. E aí à noite o anjo visitou ele e falou, não faça isso, não deixe Maria, porque ela não fez nada de errado, ela está grávida realmente do Senhor, de Deus. O que está nela é fruto espiritual e o nome dele será Jesus. E esse homem foi visitado num sonho, olha que coisa subjetiva, né? Ele foi visitado num sonho, ele obedeceu a Deus. E ele amou Jesus. Ele amou aquele filho que não era dele. Ele acolheu muito mais do que um pai biológico. Ele foi, diante da Bíblia, ele foi o primeiro pai afetivo, o primeiro pai adotivo, que realmente exerceu o papel de um pai mais do que muitos pais. Ele foi mais pai do que Davi foi dos seus próprios filhos, né? E ele ensinou Jesus um ofício, ele dedicou tempo a Jesus, ele ensinou princípios a Jesus, ele ensinou Jesus a ser um homem segundo os preceitos humanos. E aí, quando falam dele, falam assim, quando perguntam ali em Mateus 12, falam assim, não é esse o filho do carpinteiro? Olha como é que falavam dele, né? O filho do carpinteiro. Que coisa mais linda. Vejo José calado, o pau quebrando, José ali quieto, acredito que às vezes sofria dentro de si, porque foi de uma forma exposto, mas digno na sua fé, diante de Deus e diante daquele menino que Deus confiou nas mãos dele. Mais pai do que muito pai. Um pai adotivo que foi mais homem do que muito homem que se diz homem. Então, às vezes, a expressão de ser pai não quer dizer ser pai de alguém que você colocou no mundo biologicamente. Mas ser pai significa amar, zelar, cuidar, ensinar, conduzir alguém que Deus confiou nas suas mãos.
E eu te pergunto, você tem feito isso com quem Deus confiou nas suas mãos? Porque eu tenho certeza que tem homens que estão me ouvindo aqui com crianças do seu lado que não são seus filhos biológicos, mas são os filhos que Deus colocou para você cuidar. Talvez você não tenha oportunidade de dar esse amor e esse carinho e essa atenção para os seus próprios filhos, mas Deus colocou outra criança do seu lado para você amar, zelar e cuidar. E talvez você esteja negligenciando isso porque você está se lamuriando porque você não pode fazer pelo seu próprio filho. Mas viu, Deus colocou alguém do seu lado para você fazer. Faça com excelência, como José fez por Jesus. Com toda a sensibilidade, com todo o carinho, com toda a devoção, José fez por Jesus. Digno, lindamente, de uma forma gloriosa, José fez por Jesus. Tem muito pai biológico que age como padrasto. Padrasto mau, lobo mau. Tem muito pai agindo como padrasto. E tem muito padrasto agindo como pai. Quem é você? Quem é você diante do Senhor Jesus? Nós aprendemos com o exemplo de José que pela graça de Deus, o filho do carpinteiro ensina como é que é ser pai. O carpinteiro ensina como é que é ser pai. E o pai de ambos, né? Do carpinteiro e do filho do carpinteiro, é que mostra como é que é ser pai de verdade. Dá a oportunidade para pequenos homens serem pais. E mostra que homem que é homem, não é aquele que nasce homem, mas é aquele que exterioriza na vida o amor através da sua masculinidade. Não adianta falar, tenho tantos filhos, e não ser pai de ninguém. No nome de Jesus, seja pai. Seja pai de alguém. Seja pai de um órfão aí. Aproveite a oportunidade. Sabe, o meu pai, um homem duro, meu pai não era aquele pai assim muito amoroso, sabe? De muito mela-mela. Mas ele é um avô extraordinário. Ele é um avô melado. Ele é um avô de beijo, de abraço, de chamego, de carinho, de nhinhinha. Ele é. E eu vejo como Deus é maravilhoso. Ele dá a segunda chance. Ele deu. Eu tô vendo na oportunidade dele de ser avô, um pai extraordinário. E isso me realiza. Isso me deixa assim muito em paz. Porque eu vejo a minha filha ter a oportunidade de ter todo aquele afeto que muitas vezes quando criança eu não recebi, porque meu pai era um homem rígido e ele tinha que correr com o trabalho, com as responsabilidades, e talvez o tempo não sobrava para isso. Mas agora que ele já é um homem mais maduro, ele tem. E graças a Deus que ele está tendo a oportunidade de exercitar isso com a minha filha. E eu fico maravilhada em ver isso acontecendo. Isso me deixa feliz. E hoje eu ainda posso ter esse carinho e ele me dá e é gostoso porque eu não desperdicei a oportunidade. Ah, mas agora eu não quero mais. Claro que eu quero. Quem não quer? Não importa a idade que você tem, corra para o colo do seu pai. Aproveite enquanto há tempo. Desfrute a companhia do seu pai. Sabe, sempre há tempo de aprender alguma coisa com o seu pai. Porque nós aprendemos também com exemplo. E o exemplo sempre pode ser dado, não importa a idade, não importa a idade. O fato é que Deus coloca a gente no mundo para aprender e para ensinar. E o que eu aprendi é que Deus nos colocou no mundo muito mais para aprender do que talvez para ensinar. E às vezes a gente acha que sou pai, sou mãe, então eu tenho que ensinar os meus filhos. Às vezes a gente aprende mais com eles do que ensina. E uma coisa eu aprendi, ser pai e ser mãe é muito mais do que colocar no mundo, mas é ter a capacidade
de ensiná-los a se tornar pessoas melhores, a se tornar pessoas que aprendem a encontrar o Senhor de alguma forma nessa vida. Não adianta você botar o seu filho no mundo e virar as costas para ele e achar que porque você contribuiu financeiramente com alguma coisa, você fez a sua parte. Não é isso. Davi errou nisso. Corrija. José não colocou Jesus no mundo, mas ele ensinou Jesus. Ele ensinou Jesus um ofício, ele ensinou Jesus a andar, ele ensinou Jesus a comer, e isso valeu demais. E isso influenciou Jesus demais. Que o Senhor nos ensine a ser bons pais, a ser boas mães e conhecer os nossos filhos. Você conhece os seus filhos? Verdadeiramente? Será que você conhece mesmo? Ou a gente tem surpresas com eles, né? Não desista da missão de ser pai, mesmo que os seus filhos não enxerguem você. Mesmo que o seu filho não reconheça você. Não desista da missão de ser pai. Lembre-se de uma coisa. Deus amou o mundo. Deus entregou o seu filho por ele. E muitos não o reconhecem até hoje. Nem por isso Deus desistiu de qualquer um de nós. Chega um momento que os filhos voltam para casa. Não foi assim com o filho pródigo? Ele não voltou? Então, tem esperança. Eles voltam para casa. Eles reconhecem em algum tempo. Não desista de semear na vida dos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de influenciar os seus filhos. Porque eles voltam para casa. Deus está nessa expectativa, esperando os filhos voltarem para casa. E nem por isso, pela demora, ele desistiu de qualquer um de nós. Nem por isso ele fica triste. Pelo contrário, ele se alegra muito quando cada um dos seus filhos volta para casa. No nome de Jesus. Pai tem que aprender a ser pai. Ninguém nasce pronto, a gente aprende. Aprendemos com os exemplos que nos são ensinados. Na Bíblia tem muitos exemplos. José, para mim, é um dos maiores deles, porque ele não foi pai biológico de Jesus, mas ele amou Jesus, cuidou de Jesus, zelou por Jesus. Não condene e não despreze os seus filhos quando eles não enxergam você. Continue os amando, continue esperando eles voltarem para casa. Amém? Glória a Jesus por isso. Amado,